Olá galera, eu vou fazer um vídeo e vou falar sobre as ligações de um sistema todo ativo, subwoofer ativo e a caixa alta também ativa. Isso pode parecer um assunto assim repetitivo, mas eu vou tratar mais da parte dos filtros de crossover, quando você for fazer a ligação entre o sub e a caixa alta, né? Digamos assim, a caixa de voz, de médios e agudos. É nessa parte que eu vejo onde acontece assim as maiores dúvidas. Então vamos lá. Eu vou começar aqui com um exemplo onde a caixa ativa está trabalhando sozinha. Então essa aqui vai ser a legenda que eu vou utilizar. Eu estou aqui com esse gráfico aqui, ó, representando as frequências de 20 até 20 mil Hz. Eu fiz uma divisão aqui mais ou menos em 2000 e fiz uma divisão mais ou menos aqui em 100 Hz. Então eu estou considerando essa parte aqui como graves, essa como médios e essa como agudos. Então pode adotar essa legenda de cores, que é ela que eu vou utilizar aqui nos meus slides. Então o que acontece? Vamos imaginar que a mesa está reproduzindo um sinal graves, médios e agudos. E ela manda isso para a caixa ativa. A caixa ativa tem um processamento interno dela, né? Seja digital ou analógico, dependendo do modelo, e ela vai reproduzir algo parecido com isso. Ela vai ter bons médios, bons agudos, e a parte de grave dela, ela vai fazer, teoricamente, o que ela aguenta fazer. Ela não vai ter um super grave, igual um subwoofer. Então, estou representando aqui até por um G minúsculo. Ou seja, ela receberia um G maiúsculo no sinal, porém ela só ia aguentar tocar um G minúsculo. Você ia ter esse decaimento aqui, ó, nos graves, né? Conforme fosse ficando cada vez mais grave. Então, até aqui tudo normal. Nesse slide aqui, eu tenho já um subwoofer. Então, o subwoofer seria essa representação aqui. Ele ia receber um sinal full range, graves, médios e agudos. O DSP interno dele aqui, ele iria eliminar, né, os médios e os agudos, e ele reproduzir só os graves, muito melhor do que essa caixa duas vias aqui. Então até aí tudo bem, a ligação é super simples. Você chega com o cabo XLR lá e está tudo resolvido, internamente ele faz tudo para você. Agora o que acontece quando nós vamos juntar um com o outro? Quando nós vamos juntar essa caixa com o sub, é interessante que essa caixa não reproduza mais esses graves. Então, seria algo parecido com isso. Aí vai depender de quê? Vai depender dos recursos que esse kit sub mais alta, o fabricante te disponibilizou. Então, seria algo mais ou menos assim. Nós temos aqui a representação nossa de graves, médios e agudos. Vai chegar isso aqui no subwoofer via XLR. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a parte que interessa a ele, que são os graves, e vai reproduzir. Porém, tem subwoofer que tem um recurso muito interessante e fundamental, que nós chamamos de a saída de filtro HPF, High Pass Filter. O que essa saída aqui faz? Ela vai entregar um sinal já filtrado, sem graves. E isso aqui é muito interessante, porque você vai jogar esse sinal já filtrado lá em cima na caixa ativa. Então essa caixa aqui, que quando trabalhava sozinho, você usava ela para reproduzir um pouquinho de graves, quando ela está junto com o subwoofer, ela não precisa fazer mais essa tarefa. Já tem o sub. Então ela vai trabalhar muito mais aliviada. Ela vai ficar encarregada pelos médios, bons agudos, que é a parte que ela sabe fazer melhor, e o subwoofer vai fazer a parte dos graves. Então você vai ter um sistema praticamente com os cortes muito bem definidos. Essa caixa aqui, o amplificador dela vai forçar menos, teoricamente, porque ele tem menos serviço. Aqueles clipes, né, que a gente vê da luzinha piscando, que geralmente acontece nos picos de grave, aqui ele vai acontecer com menor frequência, ou quase nada, porque o subwoofer que está fazendo essa parte. Então, como diz o ditado, ficou aquela coisa, cada um no seu quadrado.
Esse aqui pegou a melhor parte para ele reproduzir e ele já repassou o sinal filtrado para essa caixa fazer a parte que ela sabe fazer melhor. Mas não é todo fabricante que tem esse filtro. Então é sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Nós vamos concentrar a videoaula nesse filtro aqui. Então eu estou aqui com um painel de uma caixa ativa, né, de um subwoofer ativo. Vocês podem ignorar esses dois conectores aqui de baixo. Vamos concentrar só nos dois de cima, que os dois de baixo são a mesma coisa. É só para ligar L e o R, né? Então o que acontece? Aqui você vai chegar com o sinal, geralmente o sinal full range, com todas as frequências que vem da mesa, e aqui é a saída. Então esse botãozinho que está aqui, ó, High Pass, nessa caixa, ele é o tal do filtro HPF que eu estou falando. Então você pode usar ele ligado ou desligado. Quando você liga ele, é como se você estivesse falando para o sub, ó, esse sinal que eu quero que você mande aqui na saída, eu quero um sinal filtrado. Então ele vai filtrar, né, com HPF, geralmente esse HPF é em torno da onde ele terminou de fazer aqui a parte dele. Então vamos dar um exemplo que ele faz os graves de 40 a 100, esse sinal aqui ele vai entregar de 100 para cima, que seria onde ele parou, para a outra caixa terminar o serviço. Então, essa aqui é a ligação ideal, respeitando tudinho as regras, né, de crossover. Você vai ter um bom cruzamento aqui entre os graves e o médio, e o resultado disso aqui provavelmente vai ser um sinal praticamente quase perfeito, igual o que você pegou e mandou. Então, o que mais nós temos aqui? Agora nós temos a ocasião onde não acontece isso, que seria o subwoofer com o filtro HPF desligado, ou quando o fabricante não tem esse recurso, né? Então o que aconteceria? Chega nele grave, médio, agudo, e ele vai repassar o que chegou, porque o botãozinho está desligado. Então o que vai acontecer nesse caso? A caixa de cima, o sinal que ela vai receber vai ser grave, médios e agudos. Então ela nem sabe da existência desse subwoofer. Ela vai achar que ela está trabalhando sozinha, porque você mandou o sinal completo para ela. Então o que ela vai fazer? Ela vai reproduzir aquele gravezinho que ela sabe fazer, médios e agudos. E aqui é onde você pode ter problemas, porque você vai ter grave aqui e grave aqui. Você vai ter dois falantes de modelos diferentes, de caixas diferentes, tentando reproduzir a mesma faixa de frequência. Então, eu não vou dizer que isso aqui é uma regra que não pode acontecer. Existem alguns casos que a pessoa até faz uma sobreposição, mas é uma sobreposição vigiada. Aquela coisa que ela está acompanhando, sabe o que está fazendo, olhando a fase e tal. Não é simplesmente jogar um por cima do outro e ver no que dá, não. E tem muito fabricante que faz assim quando ele te vende um kit. Por quê? Ele ignora o HPF na saída do sub e também na caixa de cima também não tem. Então o sistema dele sempre vai trabalhar com essa sobreposição aqui, ó, que não é legal. E essa caixa aqui, ela vai continuar dando as piscadinhas no amplificador, nos picos de grave. Por quê? Ela está recebendo o mesmo sinal do sub. Não foi feito nenhum tipo de filtro. Vou colocar lado a lado, que fica mais fácil de entender. Então, isso aqui seria onde ocorre a sobreposição, que o filtro está desligado, né? Ou não tem. Então, o mesmo sinal que entrou no sub, saiu, foi para a caixa alta, e ela reproduziu aqueles gravezinhos que ela sabe fazer, que vai sobrepor aos graves completos do sub, o que já não acontece nesse lado aqui, porque aqui o botãozinho foi ativado, o fabricante desse subwoofer deixou esse recurso e você mandou lá para cima o sinal já filtrado. E essa caixa aqui fala, oba, não preciso mais fazer essa parte, vou me concentrar somente nessa parte aqui. E a soma disso aqui provavelmente vai ter um resultado melhor do que a soma disso daqui. Então, o que acontece também, tem uma pegadinha também nessa jogada aí. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, então o ideal é que eu compre um subwoofer que tem esse recurso. Sim. Mas tem algumas marcas que não tem isso daqui na parte de baixo. Porém, eles deixam esse recurso na caixa de cima, que é o que vai fazer o par aqui que compõe o sistema. Então, se você for olhar, por exemplo, esse painel dessa caixa aqui, ó,
A saída de sinal que ele tem está paralelo à entrada. Ele não tem nenhum desses botões aqui para ativar algum tipo de filtro aqui. Então ele não filtra o sinal. O que chega é o que ele repassa para a caixa de cima. Isso aqui é o painel de um sub, tá, gente? Então ele vai repassar o que chegou. Então ele não faz o filtro. Porém, se você for ver quem é o par dessa caixa aqui, desse subwoofer, é essa EON aqui. Aquela é um sub EON 618 e aqui é a caixa alta EON 615. Então ela tem aqui, ó, nesses presets de equalização, ela tem aqui, ó, sub. E esse sub aqui, se você olhar no manual, você vai ver que ele é um filtro HPF legítimo. Ou seja, é como se você falasse para a caixa de cima, opa, toca só médios e agudos. Isso que eu estou falando, gente, é a grosso modo, para ficar bem fácil de entender, né? Toca só médios e agudos, porque o sub já está lá embaixo fazendo os graves. Então, eu falo aqui para ela. Isso acontece também na Yamaha. Esse sub aqui da Yamaha, ele não tem esse recurso de filtro na base, né, no sub, porém, na caixa superior, ele tem os botãozinhos aqui, onde você consegue fazer o HPF. Você pode deixar desligado, ou seja, caixa, você está sozinha, faça tudo que você souber fazer. Ou como eu posso falar para ela, caixa, toque acima de 100, porque tem um subwoofer tocando abaixo de 100 Hz. Então, galera, esse slide aqui, ó, seria para demonstrar os dois tipos de fabricante, né? Aqueles que adotam o recurso de deixar embutido no próprio sub o filtro HPF e aquele que sempre vai repassar o sinal direto. Tudo que chegar, ele repassa. As duas conexões estão em paralelo. Porém, ele deixa a opção do filtro HPF lá na caixa de cima. Então, vocês podem reparar que ele vai ter o mesmo resultado. Ambos correto. Entrou aqui grave, médio, agudo, subiu no XLR grave, médio, agudo. O sub pegou a parte dos graves e repassou para cima exatamente o que ele recebeu, pois ele não tem filtro HPF embutido nele. Então, ele repassou o sinal igual chegou para ele. Porém, essa caixa aqui tem a opção de eu filtrar o sinal. Eu vou lá atrás, marco o botãozinho, a chavinha vai estar nela e ela vai filtrar. Ou seja, eu falo para ela, ó, você está recebendo tudo completo aqui, mas já tem um sub lá embaixo fazendo os graves. Então, você pode fazer somente os médios e agudos. Eu vou lá, ativo o HPF dela e ela vai pegar e vai amplificar o sinal depois dela filtrar. Então, ela filtra, depois ela pega e amplifica. E essa daqui, ela já recebeu filtrado e vai pegar e vai amplificar. Ambos vão trabalhar, vai ter o mesmo resultado final, porém, trabalham de maneira diferente. Então, você tem que ver os pares, né? Que geralmente esses sisteminhas ativos, eles são vendidos aos pares. Toda marca, né? Ela tem uma série, que tem um sub e tem uma alta. Então, tem fabricante que vai te entregar desse jeito. Às vezes você vai olhar o sub dele e falar que não tem um recurso, porém está na caixa alta. E às vezes, outra série de outra marca, o recurso vai estar no sub. É igual eu comentei, o problema é quando não tem. Quando não tem aqui e quando não tem em cima, aí que complica um pouco. Então, galera, aquele negócio que ativa é tudo muito fácil, só ligar. Se você não tiver esse conhecimento de filtros, HPF, LPF, essas coisas, você pode ficar confuso e não conseguir tirar todo o desempenho do seu sistema. Ou às vezes até comprar um subwoofer no mercado que não tem esses recursos. Porque a coisa complica quando o fabricante não entrega isso nem no sub e nem na alta. Aí vai acontecer aquilo que eu falei. Aí você vai perguntar agora, se o ideal é sempre já passar filtrado, por que o subwoofer me dá as duas opções do sinal não filtrado, ou seja, desligado, ou com o botãozinho ligado? Eu vou explicar para você agora. É porque ele quer atender todas as possibilidades de ligação. Imagina que você vai fazer uma ligação desse tipo aqui, ó. Então aqui nós temos um PALR,
onde nós temos vários subs do lado R e vários subs do lado L e do lado R. Então, o que acontece? Esse sub aqui, ó, ele não vai mandar o sinal para a caixa de cima. Então, eu não quero filtrar esse sinal, porque esse sinal eu vou mandar para o outro sub, depois que ele vai subir e depois que ele vai vir para cá. Então, o que acontece? Ele recebeu o sinal da mesa, graves, médios e agudos. O sinal completo está aqui subindo no cabo XLR, chegou nele. O que ele faz? Pega a parte dos graves que ele sabe fazer. E ele me pergunta, o que você quer que eu passe para frente? Eu falo, passa exatamente o que você recebeu, graves, médios e agudos. Ele passa para cá, graves, médios e agudos. Esse aqui pega os graves, reproduz. E ele me pergunta, o que você quer que eu passe para frente? Aí, opa, aqui eu já quero passar para a caixa de cima. Então, aqui eu já vou apertar o botãozinho para ligar o filtro e ele mandar o sinal já filtrado, somente médios e agudos. Por isso que tem as duas opções. Tem fabricante que vai fazer isso no esquema do botãozinho, igual esse sub aqui. E tem fabricante que vai fazer com saídas independentes. Então aqui eu tenho a saída, que é exatamente o mesmo sinal que eu recebi. Quando quiser usar ela, eu uso ela. E eu tenho aqui uma saída separada, que é do sinal filtrado com o HPF. Então, voltando naquele esquema lá. O que nós temos? Você pode ver que vai funcionar direitinho. Esse sub, ele está com o botãozinho desligado. Eu queria mandar o sinal para outro sub. Se eu ligar aqui o botão, o que acontece? Ele recebeu o sinal da mesa, grave, médios e agudos. Ele vai tocar os graves. Porém, eu passei para cá filtrado, ou seja, esse grave aqui, ó, não ia vir para cá. Então, esse subwoofer aqui, ele não ia conseguir fazer isso. Porque ele já recebeu um sinal totalmente errado. Ele já recebeu um sinal filtrado sem os graves. Agora, aqui já é interessante eu filtrar para mandar para lá. Essa caixa apenas replicou o que ela recebeu para cá. Então, você pode ver que ficou certinho. O sub ficou com grave, o outro sub com grave, as altas só médios e agudos, e o lado de cá vai repetir a mesma coisa de cá. Então, galera, para encerrar, o ideal é você dominar essa coisa aqui, ó, de HPF, entender também toda a parte, né, de LPF, toda essa parte de crossover, de frequência, que aí você vai conseguir tirar o máximo possível do seu sistema. E você também vai conhecer os recursos que cada fabricante tem no mercado. Na hora que você bater o olho num painel de uma caixa, você já vai saber o que ela tem a te oferecer e o que ela não tem. Porque nesse tipo de ligação aqui, ó, aonde ela não tem o filtro HPF, está desligado, não tem, que essa caixa aqui vai receber graves também, o que vai acontecer? Você vai ter a tal da sobreposição aqui, ó, sem necessidade nenhuma. Enquanto esse sistema, essa caixa está trabalhando aliviada, e aqui nós temos a soma desse mais esse, nós vamos ter uma soma parecida com isso. O que acontece? Você vai ter um resultado final, esses daqui de cima são o resultado final. Você vai ter um resultado final muito parecido com o que entrou lá na mesa. Nesse caso aqui, na hora que você juntar esse grave aqui com esse grave aqui, essa sobreposição, sub tocando grave com a caixa de cima tocando grave, se você não tiver conhecimento, você pode ter o tal do cancelamento. Pode acontecer algum problema e você ter uma pequena perda, além dessa caixa aqui ficar com o amplificador trabalhando muito mais do que essa. Então, galera, fica aí a dica, entendeu? Tem muito material na internet aí sobre essa parte de crossover, porque isso aí é bem importante para a galera aí que mexe com som. Muito obrigado aí e até mais.